Meu nome é Fernando Padilha e eu quero nesse instante compartilhar com você uma palavra sobre a igreja. Na verdade, eu creio que Deus me levantou para falar sobre a igreja. Aqui em Efésios capítulo 3, versos 10 e 11, lemos o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja ela tem pelo menos 3 coisas que você precisa estar bem definido sobre ela. Se você tiver conhecimento destas 3 coisas, você vai viver bem como igreja. A primeira coisa é que a igreja ela não tem nada a ver com o homem. Ela não nasceu do homem, ela não veio do homem. Aqui está dizendo que a igreja é um eterno propósito que Deus concebeu no seu coração, na sua mente gloriosa, desde a eternidade. Então, para nós que vivemos no tempo, porque Deus não conhece o tempo, para Deus é sempre presente. Nós é que temos passado, presente e futuro. Mas nós também temos apenas o tempo presente para viver. Nós não vivemos mais o passado, nós não vivemos o futuro, nós vivemos o hoje. Tudo que você vai fazer é presente, é hoje. Se você falar daqui a um ano eu vou mudar de vida e tal, se você tiver sorte de ter vida daqui a um ano, você estará fazendo no hoje, no agora. Nós só podemos trabalhar agora. Por isso que a Bíblia ensina dizendo, durante o tempo que se chama hoje, vocês se corrigem mutuamente. Então a mensagem que você está ouvindo, você precisa decidir sobre ela hoje. Hoje. Porque amanhã pode não existir para você, não existe para nós o amanhã. É apenas um pensamento que pode ter a vir, mas se chegar é hoje para você. Eu só vivo o hoje. O hoje. Então, para Deus, Ele concebeu um plano de salvação, de igreja, de reino, na eternidade. Para nós, tempo passado muito distante. E no tempo certo, no hoje de Deus, naquele momento, Ele enviou Jesus. E Jesus chegou e Ele mesmo disse: eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, que era a sua própria pessoa, porque a igreja foi um projeto em Cristo. Então, não existe igreja sem Cristo. Todas as vezes que alguém falar sobre a igreja, é necessário falar sobre Cristo. Cristo é a origem da igreja. É sobre Ele que a igreja é formada. Não há igreja fora de Cristo. Se você tirar Maomé, por exemplo, da religião muçulmana, ela continua a mesma coisa. Se você tirar Buda do budismo, o budismo continua a mesma coisa. Mas se você tirar Jesus do cristianismo, acabou o cristianismo. Não há cristianismo sem Jesus. Se continuar é porque é uma religião. E o cristianismo não é uma religião. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso, que a igreja é um projeto de Deus, ela é divina. Essa é a primeira coisa. Então, nunca venha querer intervir nessa igreja, mudar ela de nome. Você vai para a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, se você for diligente, se você quer a verdade, se você quer a plenitude de tudo isso que Deus trouxe, pega a sua Bíblia no Novo Testamento e procura onde está o nome da sua igreja. Você não vai achar, mas você vai achar de Cristo. Você vai achar 109 vezes, eu contei, a palavra igreja. Você não vai achar igreja presbiteriana, igreja metodista, você não vai achar. E por que você insiste em dizer que é metodista? Isso é um acréscimo àquilo que Deus criou com a sua divina bondade. Paulo perseguia o quê? A igreja. Então a igreja é uma realidade divina. Então não intervenha nela, por favor. Seja humilde, seja respeitoso, tenha temor das coisas de Deus
E não acrescenta. É a mesma coisa você pegar a Bíblia e falar, vou escrever mais uma página, escrever. Não faça isso. É a mesma coisa você pegar a igreja e pôr nome nela, pôr doutrinas nela, mudar ela, dizer que é a igreja e mudar as coisas. Não faça isso. Fique com o que está escrito, com a pureza da palavra. A palavra foi muito bem escrita. Tudo que Deus criou perfeito. A segunda coisa, ela é visível. Ela é visível. E a terceira coisa, ela é prática. Visível e prática. Essas duas coisas têm que andar juntas. Por quê? Porque quando Paulo fala da igreja, ele mostra que ela era visível e que ela era prática. Se você vai aqui para Atos 20, versículo 17, diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ela era visível, ela tinha um endereço onde ela se reunia e ela tinha uma prática. Paulo vai falar aqui de uma prática para ela. Ele ia embora e estava deixando os presbíteros como eles deveriam se comportar na igreja. Então aqui no versículo 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Há pessoas que dizem que a igreja é algo invisível, que o corpo de Cristo é invisível. Isso não é verdade. A igreja, na localidade, você precisa conhecê-la e saber que ela é visível, ela tem um endereço onde ela se reúne e é prática. E tudo que Deus quer é a igreja. É o projeto de Deus. Você nunca será de Deus se você não for da igreja. Porque Deus não morreu por você. Deus não morreu por indivíduos. Deus morreu pela sua igreja. Então todos que entram pela porta que é Jesus se torna a igreja e em Cristo você está predestinado para a glória. Agora a mesma porta que você entra, você pode sair também. Você pode deixar Cristo. Muitas pessoas abandonaram Cristo. Uns por perseguição, eram frágeis. Outros por riqueza, por glória. Outros por pecado mesmo, por fraqueza. Desviaram, foram levando a vida de qualquer maneira. O diabo os enganou e acabou sendo enganado como Eva foi enganada. E como os israelitas, a Bíblia fala que os israelitas é uma prova, é uma experiência que nós devemos olhar. Muitos saíram do Egito, mas a maioria se perderam pelo caminho. Há muitas pessoas que se perdem pelo caminho. Agora, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aonde? Na igreja. Perseverar aonde? Em Cristo. E falar, perseverar em Cristo é perseverar na igreja. Por quê? Porque Cristo se torna a igreja. Quando você vê a igreja, você viu Cristo. Você saiu da igreja, você saiu de Cristo. Não tem como. Por quê? Porque após a ressurreição, Jesus falou, vocês fiquem em Jerusalém, não façam nada, não quero que vocês façam nada, apenas fiquem esperando a promessa do Pai. Eu vou e eu volto para vós, vocês não vão ficar órfãos. A igreja se deu quando Jesus voltou e entrou neles como Espírito. Aí se formou a igreja. Então a igreja é que tem o Espírito de Cristo. Onde o Espírito de Cristo mora? Mora na sua igreja. Se você ver aqui Efésios, eu li Efésios 3, se você ler Efésios 1, e é bom conhecer a palavra por isso, né? Efésios 1, capítulo 1, versículo 22, diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, né? Para ser o cabeça sobre todas as coisas. E diz, e o deu à igreja. Deu à igreja. Aí continua falando agora sobre esse Jesus igreja, que diz, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E esta igreja que eu estou dizendo, ela é única. É só ela que veio dos céus, como uma unidade para conseguir a unidade de todas as pessoas que querem Deus.
Porque Deus é uma unidade. E esta glória da unidade de Deus, Jesus transferiu para a igreja. Ele disse: Pai, a glória que me deste, para que sejamos um, para que somos um, eu dei à igreja. Tu em mim, eu neles e eles em nós. Então esta verdadeira igreja, ela é única. E essa unicidade da igreja, preste atenção, a unicidade da igreja promove a unidade de todos os crentes na cidade. Então em Mandaguari, quantas igrejas você acha que tem? Se você disser que existe só uma de Deus, você acertou. Mas se você falar que há várias, eu vou dizer que é verdade também. Só que só uma é de Deus e as outras não é. Não pode haver duas. Mas como é que Jesus olha? Isso é a revelação de Deus, queridos. Eu te digo isso com toda certeza do meu coração, da minha alma. Eu sou um homem de 74 anos, eu não vou mentir, criar problema para a minha vida. Eu quero morrer bem, morrer em paz com Jesus. Por isso eu o defendo, por isso eu me uni a Ele. Eu e Ele somos carne e unha. Eu e Jesus somos um. Eu o defendo até a morte, se for preciso. Porque eu o amo, Jesus. Assim como Ele me ama, eu sei o quanto Ele me ama. E eu o amo. E eu o defendo. Então quando ele olha para Mandaguari, ele vê uma só igreja. Não importa que você esteja na Assembleia, na Cristã do Brasil, na Metodista, na Batista, na Luterana, ele não vê isso. Jesus não vê luterana, não vê católica, não vê presbiteriana, ele vê a igreja. E ele trabalha assim. Então, existem pessoas na Assembleia que têm dons que seria muito bom para a igreja presbiteriana. Mas como eles se dividiram, porque essa divisão fica por conta de vocês, essa divisão fica por conta do homem. E porque Satanás fez isto, quando eu falo que é Satanás, na verdade Satanás não faz nada. Ele instiga os homens a fazer. Quando a Bíblia diz que Satanás ia matar alguém da igreja e matou muitos, ninguém nunca viu, ó, Satanás chegou lá e matou a pessoa. Não matou. Mas homens mataram a igreja. Inspirado por quem? Por Satanás. Satanás tem a sua forma de fazer as coisas acontecer também. E ele fez com que homens, quando eu falo Satanás, é homens usados por ele para dividir a igreja. Aí dividiu a igreja. Mas isso é por conta do homem, porque o homem aceitou isso. Se o homem não aceitar, também Satanás não tem poder sobre ele, você é livre. Dividiu a igreja e vivem divididos. E aí é que vem a pobreza, porque a cristandade de forma geral são pobres. Porque Deus queria mostrar ao mundo a glória do seu reino, o poder do seu reino. A vida da igreja, a prática da igreja deveria mostrar ao mundo a glória de Deus, poder de Deus, para curar pessoas bem-sucedidas, pessoas, mas isso só na unidade dá, porque para Cristo ser a expressão na terra, ele tem que ser na unidade. Ele criou a unidade, orou pela unidade, porque ele queria se expressar na unidade. A igreja na unidade é a expressão máxima, é a plenitude de Cristo. Na divisão, não. Na divisão você já criou um pecado, porque a Bíblia fala claramente, não haja divisão entre vós. Você acredita nisso? Será que na sua Bíblia tem isso? Na minha tem. Você quer ver? Na minha tem isso aqui. Eu preciso cooperar com essa verdade de Deus. Se você vai para a palavra de Deus, você vai aqui em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 10. Você que é cristão e que tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia? Se você não tem uma Bíblia, irmão, compre. E se você puder, compre a melhor que você puder. E pega intimidade com ela. Não fica, cada dia você pega uma Bíblia. Não, pega a sua Bíblia
e vai anotando as pepitas que Deus vai te revelando nela. Marca, como eu marco a minha. Se você vê, a minha Bíblia é toda marcada, olha. Porque a Bíblia é uma carta do Pai para nós. Se você não amar a Bíblia, se você não conhecer a Bíblia, você está perdendo seu tempo. Aí você se torna joguete, você se torna marionetes dos outros. Aí o cara fala uma coisa, o cara chega e fala, você tem que guardar o sábado. Aí você guarda o sábado. Você nem sabe o que você está guardando, porque o irmão falou que está na Bíblia. E você, o que você diz? É o que perguntaram para João, o que você diz de você mesmo? Quem é você? Qual a compreensão que você extraiu lendo a palavra? Lê com os outros, ouça, faça perguntas. Tem gente que não faz perguntas, faz perguntas. Faz perguntas. Para você saber a verdade. Então, se você lê hoje, agora, se você for diligente e quiser ser um crente de verdade, unido ao Senhor, totalmente bíblico, cristocêntrico, você vai ler agora comigo. Aí você vai abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. E o que é que está escrito ali? Ouça. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Unidos onde? Na igreja. A igreja é a unicidade de Deus para promover a unidade dos crentes. Não haja divisão, sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Está escrito. E ai daquele que acrescentar algo aqui. Não, irmão Fernando. Irmão Fernando, você está errado. Isso aí Paulo falou, mas Paulo não sabia de nada. Paulo achava que não podia ser tudo unido. Mas não. Nós achamos melhor nós nos dividir na cidade. Um grupo é presbiteriano, o grupo é adventista, o outro é cristão do Brasil, o outro é luterano. Isto é uma aberração. E você acha que você vai, com seus argumentos, convencer o Senhor da glória que fundou a sua igreja e disse, vinde a mim todos. Então quando você recebe Jesus, você recebe todo o seu ativo, todo o seu passivo e ativo, tudo que é dele. Quando você recebe Jesus, você recebe todos quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não importa onde ele esteja. Então a minha conclusão e a minha revelação é que nós temos tirado do nosso coração primeiro as divisões. Eu não tenho divisão com qualquer irmão. Nós temos o grupo, nós nos reunimos. Se você chegar lá hoje, você é um de nós. Você já é um de nós agora. Não importa onde você está. Você vai chegar lá, você pode tomar ceia conosco. Se você tem uma palavra de Deus, você pode falar. A igreja não é minha. Eu não tenho igreja. Eu sou a igreja. E sou junto com você. Eu sei que muitos me detestam nessa cidade por eu falar essas coisas. E tem gente que dá bronca comigo e diz que eu estou falando mal das igrejas. Eu não estou falando mal da igreja. Eu estou falando bem da igreja. Eu falo bem da igreja. E eu falo bem de você. Você é a igreja. Agora, ela tem uma prática. A prática da igreja é a prática do amor, queridos. O amor cobre todo tipo de transgressão. Então a igreja, ela tem que preservar a verdade, ela é a coluna da verdade, ela é a morada de Deus. Deus não vai morar em casa dividida. Não pode morar em casa dividida. O Espírito Santo não pode habitar num corpo dividido. Se você dividir uma pessoa, o Espírito vai embora. O Espírito vai embora. Isso fisicamente. Se você me despedaçar, meu Espírito vai embora. Eu morro.
A igreja, no sentido espiritual, também é um corpo. Se você dividir a igreja, ela morre. Por isso que há muita gente doente nas igrejas. Pessoas vazias. O que tem de... é terrível dizer isso. Mas o que tem de crente angustiado, que tem de crente com depressão. Tudo porque dentro de toda essa... existe um pecado chamado divisão. E esse é um pecado terrível. Paulo compara esse pecado de divisão como feitiçaria, como adultério. É coisa terrível o pecado da divisão. E os crentes praticam isso. E às vezes fica um acusando o outro disso ou daquilo. Mas se você vai aqui para Gálatas, se você achar Gálatas aqui, Gálatas 5, por exemplo, tem cristãos que criticam a igreja católica porque eles têm ídolos. É claro que é errado ter ídolos. E nós temos que falar que não pode ter ídolos mesmo, não pode. Se você é católico e quiser ser uma religião, tudo bem, fica com seus ídolos. Mas se você disser, eu sou cristão, e se você diz que segue a Bíblia, então você vai ver que a Bíblia condena os ídolos. Condena. Eu não vou fazer estudo sobre ídolos agora, mas se você tem uma santa e um santo, alguma coisa de barro, tá claro, Deus diz, não farás para ti imagem de esculturas. Não faça. Nenhuma semelhança que há nos céus. Tem alguma semelhança aí de barro, de papel, alguma coisa que você acha que está no céu? A Bíblia diz, não farás para ti. Por quê? Porque o nosso Deus é espírito. E você vai adorar Deus em espírito. Você não pode olhar e ver uma imagem, tornar aquilo físico para adorar a Deus. Deus não é físico. Isso vai te confundir. Você vai querer adorar a Deus através de algo físico. Isso não existe. Você tem que fechar seus olhos e você adorar a Deus. Senhor, eu te adoro, eu te amo. Como eu faço sempre. Senhor, eu te amo. O meu espírito se conecta ao Espírito de Deus e nós nos tornamos um. Não preciso ver ídolos. Então é errado. Mas aí os que criticam, muitos que criticam os católicos por ter ídolos, eles fazem uma coisa igual, semelhante. Está aqui, ó. Você tem a sua Bíblia? Abre aí. Gálatas 5. Simples, né? Como é bom conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, olha, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensões e divisões. Divisões, facções. Paulo está dizendo tudo igual. As pessoas, está dizendo que as pessoas que cometem tal pecado, tal erro, não herdarão o reino de Deus. Se você está dividido porque você não sabe, Deus vai julgar isso de uma forma. Mas se você está ouvindo esta mensagem agora, você já está sabendo da verdade. Não pode haver divisão. Não pode ter ídolos. Mas você faça o que você quiser, você é livre. Mas se você quiser ser de Deus, ter Deus, mais de Deus, a plenitude de Deus, você precisa estar na unidade da igreja na cidade, uma só igreja, sem ídolos e sem divisão. Então você será a plenitude de Deus. Você vai ter saúde, plenitude de vida, esta alegria que eu tenho, que eu não tinha antes. Eu sempre fui crente. 35 anos, tendo respingo de bênçãos. Mas a plenitude eu conheci só depois que eu tive a revelação da igreja. Hoje meu coração é aberto para todos os irmãos, todos de Mandaguari. Verdade, queridos. Todos os meus irmãos eu os vejo como igreja. Mas com muita dor no meu coração quando eu os vejo divididos, porque isso traz para eles uma condenação. Muitos estão enfermos, deprimidos, sem esperança às vezes até, por causa da divisão. Mas eu te digo nesta manhã, venha para a igreja. A igreja é a única que está aqui. Você não vai achar a igreja que você pertence hoje aqui. Ela tirou daqui algumas nomenclaturas, alguns nomes, ela tirou daqui, da verdadeira igreja. E pratica lá, meio distorcido, mas pratica lá. E por isso ela é muito parecida com a igreja verdadeira. Porque só engana aquilo que é bem parecido.
Ninguém vai te enganar com algo diferente, vai parecido. Então, as denominações, elas se tornam muito parecidas com a igreja. Por isso que engana. Mas você precisa vir para a verdadeira igreja. Que Deus te abençoe. Amém.